Bom, hoje eu quero falar para vocês, na verdade, de um sublime encontro. Encontro dessas duas almas grandiosas, dos quais a gente pede licença para, diante da nossa imperfeição, conseguir relatar um pontinho ou outro da vida desses grandes missionários. E isso não é falsa humildade. Esses dois seres são homens de tamanha exceção no planeta que a gente ainda não consegue vislumbrar a grandeza dos seus escritos e, sobretudo, da sua própria vida, o maior livro que eles escreveram. Viviam o Evangelho por instinto, já estava plenamente absorvido e identificado pelas suas almas. Por isso que nós vamos ouvir por aí relatos que a presença deles era marcante. Pessoas viajavam lá para Pedro Leopoldo ou para Uberaba, às vezes não era para falar nada, era para ficar próximo do Chico. Hilda Tavares, viúva de Clóvis Tavares, uma personalidade amiga que vamos falar um pouquinho aqui, narra hoje em dia chorando quando ela fala de Ubaldi, da convivência dela com Ubaldi. Arleia, viúva de seu José Amaral, quando começa a falar de Ubaldi, que conviveu com Ubaldi, Ubaldi dormiu na casa dela, ela fazia comidinha para Ubaldi, fala e a lágrima desce. Então eram presenças envolventes que realmente marcavam as almas daqueles que conviveram de maneira indelével, como uma marca de luz. E a gente tem aqui o trabalho de tentar retratar um pouquinho desses grandes luzeiros do infinito, dessas grandes almas que deixaram para a gente um legado, um rastro, que a gente precisa se debruçar. A gente precisa sair da inércia, da ociosidade e nos debruçar sobre essas almas, sobre essas obras. E por isso estamos aqui hoje, para tentar retratar um pouquinho desses grandes exemplos. Como o Lucas já me apresentou, vim lá de Niterói e, na verdade, estou de volta. Fazem 7 anos que eu não pisava aqui no monte. Em outubro de 2012, eu tinha acabado de conhecer, de começar a estudar a grande síntese. Logo, a grande síntese, o Evangelho da Ciência, como disse nosso querido benfeitor Emmanuel. Eu estava ali pelo capítulo 20, 21, ainda iniciando a minha leitura. Fazia um mês. Acho que eu estava os 30 dias sem dormir. Porque eu ficava noites, madrugadas, acordado, às vezes de joelhos, às vezes acordava no chão, dormia no chão, tamanha potência de sua voz nessa obra. É o que a gente chama de a febre ubaldiana. Muitos que começaram a ter contato com a obra de Ubaldi passam por essa febre ubaldiana. Eu comecei logo pela grande síntese, né? Também não podia ser diferente. Então eu não tinha com quem conversar. Quando puxava um assunto sobre o Ubaldi, ou o Ubaldi não é para ser estudado pelo espírita, ou é uma coisa longínqua para daqui a mais um milênio, não tinha com quem conversar, então estava sozinho, desorientado, não conhecia as polêmicas, os mal-entendidos, não conhecia nem a teoria da queda espiritual, né, tão importante para a nossa vida. Eu estava ali, eu e sua voz. Até que minha esposa, na época minha noiva, ela tem família aqui em Brasília, e ela queria vir visitar os familiares. E eu não queria vir de jeito nenhum, ninguém ia me tirar do meu quarto lendo a grande síntese. Ela pagou minha passagem, comprou e me trouxe para cá. Ok, vim para cá. Chegado aqui, onde é a casa da tia da minha esposa? Conhece a rua São Francisco de Assis? É aqui. Um condomínio aqui. Eu não fazia nem ideia de Monte Alverne, Ariston Teles. Não fazia nem ideia dessas criaturas tão queridas. Calei aqui na casa da tia, espírita, estudioso. Tia, me leva lá na Federação Espírita para conhecer. E ela católica, meu filho, é muito longe. Tem um negócio de Chico Xavier ali na esquina.
Vamos lá, eu te levo lá, te deixo lá e você volta, é pertinho, tudo bem. Vem Rafael com a grande síntese na mão, andava com aquilo para cima e para baixo. Eu trabalhava na época no centro do Rio, então de Niterói para o Rio, a gente pega a barca para atravessar a Baía de Guanabara. Eu ia com a grande síntese assim, fazendo já propaganda. Porque os nomes da obra de Ubaldi são impressionantes, chama atenção. A técnica funcional da lei de Deus. Você olha para aquilo, opa, chama atenção. E às vezes até esqueci de propósito ali no banco da barca, né, consultório do dentista. Uma tática aí. Mas, enfim, cheguei aqui na porta do Monte Alverne escrito, o portão estava fechado. Mas chegou alguém para mexer no portão, de chapéu, e estava com uma vassoura ou um ancinho na mão. Já ouviram falar no tal de Borges? Estava aqui. Eu com a grande síntese na mão, Borges já olhou, abriu logo para que eu entrasse. Aí eu entrei, a gente foi conversando, a gente vai andando, me deparo com Francisco de Assis. Primeiramente, aí já aquele impacto, né? O aspecto espiritual aqui do monte é muito imponente. Já fico extasiado. Quando olho um pouquinho mais para o lado, uma biblioteca de Pietro Baldi. Para mim só existia eu no mundo lendo a grande síntese. Aí eu encontro um museu, na época acho que era museu o nome, não sei, Pietro Baldi. E Borges faz a grata alegria de um peregrino perdido aí pelo mundo lendo Baldi, de abrir para mim a biblioteca. Sabe o que tem aqui, Rafael? Tem a máquina que o Baldi datilografou. Aí foi, né? Choradeira, abraços, trocas de ideias. Passamos dias aqui conversando, né, Borges? Ah, ela já me largou de mão. Eu já ia para lá com vontade de voltar, ela já me deixava aqui e saía para fazer as coisas dela. Aí, Ariston quer te conhecer. Ariston acho que não estava por aqui no dia. Rafael, Ariston quer te conhecer. Aí me levou para Ariston. Aí, Ariston me leva. Depois de muita coisa, estou encurtando, senão a gente vai ficar falando o tempo todo desse encontro maravilhoso aqui. Ariston me leva lá no Parque do Dinossauro. E olha que interessante. Pede para que eu dobrasse aqui a calça, a gente sentasse ali com o pé na água, e ali a gente começa a contar as histórias. É, né? Então, sim. Então, eu vou encurtando a história. É muito especial para mim, pessoalmente, retornar hoje ao Monte Alverne. Porque o impulso para que eu estudasse a obra de Ubaldi e fosse agraciado por essa obra tão vasta, aconteceu aqui no Monte. Bom filho retorna, né? Então aproveitem esse ambiente espiritual, aproveitem a Isa, o Tom, o Borges, as pessoas que convivam aqui, porque isso marca as nossas vidas para o alto, para o belo, para os interesses divinos, onde os interesses materiais ficam bem rasteirinhos. Então eu agradeço muito a esse ambiente, ao Ariston, a todos vocês, tá bom? 7 anos estou de volta. Vamos lá. Bom, o Sublime Encontro é o nome que eu estou dando a essa exposição. A primeira parte dessa exposição falarei dos prelúdios desse encontro, dos fatos que antecederam ao grande encontro de Chico Xavier e Pietro Baldi, lá em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. Nós vamos ver algumas correlações, impossíveis coincidências que geraram esse encontro. Rosana já mostrou um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho mais. E numa segunda parte, foi um trabalho de pesquisa que nós fizemos no Portal Pensar. Apresentei esse trabalho em Pedro Leopoldo, ano passado. Fizemos um seminário lá com a equipe do Gilson Freire e da Sônia Freire sobre o encontro entre Kardec, entre Ubaldi e entre Chico. E lá eu apresentei um trabalho sobre os mal-entendidos em torno do missionário Pietro Baldi. Então, já houveram aqui algumas perguntas sobre esses separatismos entre a obra de Chico, de Kardec e de Ubaldi. Então, nós vamos ver que houveram alguns fatos que cunharam
essa separação relativa para que a gente faça movimentos agora de encontro, movimentos de concórdia, de aproximação, de superação de toda a separatividade que possa estar em nossa vida. Porque a separatividade é a grande chaga da queda, é a grande chaga do espírito. Em todos os nossos passos, se prestarem bem a atenção a si mesmos, nesse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, vão perceber o quanto de separatividade há em nós. Fizemos escravidão aqui no planeta? Nos sentíamos superiores por causa de um pigmento? Nós nos sentimos também separados das mulheres e nos colocamos como superiores às mulheres? Destituímos-as de alma durante muito tempo na nossa história humana? Destituímos de alma os negros também? Destituímos de alma os animais? Tiramos todas essas subjetividades para, pelo exercício de poder do separatismo que vige em nós, manifestarmos como melhores que estes e explorá-los da forma que mais beneficiasse os nossos interesses materiais. Chaga do separatismo. Por isso precisamos de um encontro. Conceito novo sobre a queda. Anotem aí. É o desencontro com Deus. Nos desencontramos de Deus. Por isso o balde diz assim, Deus e o universo. Caminhemos juntos à procura de Deus. Então esse encontro é simbólico, que representa também um encontro nosso, um esforço nosso de nos encontrarmos mais uma vez com Deus, que está conosco. Mas nós perdemos a percepção desse encontro com o nosso Pai Maior pela contração da nossa consciência, pela grande queda espiritual. Então precisamos de cada vez mais encontros, sucessivas aproximações, porque toda busca já preludia um encontro, já antecipa um encontro. E quando a gente busca, a gente se aproxima mais desses sublimes encontros, sobretudo dessa nossa redenção espiritual. Bom, o que Deus juntou, portanto, não separe o homem. Por mais que façamos esforços separatistas, nenhum de nós será capaz de separar aquilo que Deus juntou. Por mais que estejamos na posição de espíritos caídos, rebeldes perante a lei divina, estamos em Deus. Pois como está em Atos 2, Atos dos Apóstolos, pois em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Não há como viver fora de Deus. E quando Deus quer promover um encontro dos seus filhos na terra, não há quem separe. E por mais que haja movimentos separatistas que busquem distanciar, afastar a obra de Ubaldi, de Kardec, de Chico, é uma tarefa impossível, com danos apenas para aqueles que se colocaram nessa posição. Não há como separar o que Deus juntou. E no cristianismo encontram-se todas as verdades, disse o Espírito Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Encontram-se no sentido de que aqui as almas que se amam se encontram. Pode não ser cristão, mas se a minha alma conhece o cristianismo, ela busca amá-lo. Como é que disse para a gente Jesus? Amai os vossos inimigos. Então, no cristianismo, encontram-se todos aqueles que buscam trazer as verdades sublimes para esse mundo, que buscam apontar para a gente o caminho da nossa redenção. Estamos aqui hoje fazendo um encontro. Pietro, Ubaldi e Chico Xavier se encontraram. E a nossa redenção espiritual é o nosso encontro com Deus, como foi muito bem narrado na parábola do filho pródigo, onde no meio do caminho o pai já veio ao encontro do filho. E ainda oferece para ele a aliança que foi rompida com a grande queda do espírito. A
parábola do filho pródigo narra a nossa trajetória de descida, de evolução e de retorno, de ascensão e de encontro com Deus. Então aqui encontram-se todas as verdades. Seguindo, uma personalidade muito especial que fez a ponte de coração para coração foi o nosso querido Clóvis Tavares, do qual agradecemos muito também. Ano passado fizemos um seminário sobre Pietro Baldi lá na Escola Jesus Cristo. Quem não conhece Clóvis Tavares? Bastante gente. Uma das personalidades mais importantes do movimento espírita brasileiro. Fundou a Escola Jesus Cristo em 1935, lá em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, com apenas 22 anos de idade. A Escola Jesus Cristo tem aula de evangelho todos os dias. E, segundo Chico Xavier, ela compõe um dos departamentos do nosso lar. Tem ligação com o nosso lar. Lá tem uma tarefa assistencial linda. E Clóvis, que foi a grande ponte entre Pietro Baldi e Chico Xavier. A gente precisa construir pontes onde há muros. Das mesmas pedras dos muros, a gente constrói a ponte de ligação. Então, Clóvis foi esse querido coração que escreveu uma obra que é uma das melhores interpretações e informações sobre Chico Xavier, que é 30 anos com Chico Xavier. Existem alguns livros, gente, que a gente não pode desencarnar sem ler. Esse é um deles. 30 anos com o Chico Xavier. Existe outro também, que é Deus e o Universo. A Sese Mística, né, Tom? Boa Nova, 30 capítulos. 30 anos com o Chico Xavier, a gente não pode desencarnar sem ler. Então a gente agradece muito a Clóvis, que foi essa ponte. Quando a grande síntese, escrita de 32 a 35, em 4 verões, por Pietro Baldi, inspirado por sua voz, começa a ser publicada nas revistas, revista Líder Peixeiro da Argentina, revista Reformadora aqui no Brasil e outras revistas por aí, começaram a publicar os capítulos de A Grande Síntese. Até que chega em 39, a Federação Espírita Brasileira publica, com a tradução de Guilhom Ribeiro, com o comentário inicial de Guilhom Ribeiro, A Grande Síntese. É um volume pretinho, com aquele símbolo antigo da FEB, dá para se encontrar em sebos ainda, com algumas dificuldades. Nesse período, Clóvis ele tem contato com a obra de Pietro Baldi através da revista Reformador, e ele começa a trocar correspondências com Pietro Baldi. Fica encantado com a obra e essa correspondência se estreita. E Clóvis Tavares foi um dos maiores amigos de Francisco Cândido Xavier. Trocavam correspondências também. E Chico Xavier, durante um período, todos os anos viajava para Campos dos Goitacazes, se hospedava na casa da família Tavares, passava dias na Escola Jesus Cristo para retemperar. Na verdade, ia para lá e trabalhava também. Emmanuel diz que era para ele ir para descansar, mas lá ele trabalhava também. Então ele fez essa ponte, correspondências com o Baldi, muitas correspondências com Chico Xavier, e fez essa ponte entre os dois. Bom, aqui uma foto dos três, registro fotográfico, Clóvis Tavares aqui, Chico aqui, e o Baldi, isso lá em Pedro Leopoldo, em 17 de agosto de 1951. Foi a visita que Pietro Baldi fez ao Brasil, onde ele passou 100 dias aqui no Brasil, fez 80 conferências do norte a sul do Brasil, visitou mais de 40 cidades. Não tinha metrô naquela época. Tá? Sabe, o Baldi veio de avião para cá uma vez, da Itália para o Brasil. Sabe quantas horas de viagem? 37 horas de viagem. Uma viagem foi de avião e outra foi de navio, no navio Augustus, 15 dias de viagem, do qual sua voz foi o grande timoneiro desse navio, como havia preludiado a ele. Mas, enfim, só estou querendo mostrar esses detalhes para vocês, que hoje em dia a gente faz comunicação via WhatsApp, via e-mail. Naquela época não era assim.
Eram cartas, eram viagens longas, difíceis, sacrifício e abnegação, como um amigo hoje mais cedo fez aqui uma pergunta. Então foram várias cartas trocadas entre eles e essa ponte foi feita. Então vamos aos prelúdios desse sublime encontro, essas duas almas. Eu montei um blogzinho, um site, Pensamentos Baldianos, onde eu vou colocando lá alguns pensamentos sobre a obra de Pietro Baldi. Esse material aqui é de vocês, tá? Já está salvo no computador, já passei para o WhatsApp do Rafa, do Ariston, é para distribuir para todos. Só colhemos as rosas, amarramos num buquê e entregamos para vocês. Não somos donos das obras. Então, fiquem à vontade de adquirir e usarem como quiserem. Bom, lá eu escrevi um textinho sobre Pietro Baldi e Chico Xavier para esse evento, para esse seminário. Daqui que eu fui tirando as minhas inspirações para preparar o material para hoje. Bom, seria possível um encontro dessas duas almas, gente? Uma alma que morava na Itália, num outro hemisfério, num outro continente, numa outra cultura, com uma outra língua, uma outra culinária, sem o WhatsApp, sem e-mail, sem Facebook, Instagram. Do lado de cá, no Brasil, Chico Xavier, pobre, em Pedro Leopoldo, nem se tivesse celular, a criatura teria acesso. Do lado de cá, outro continente, outro hemisfério, língua diferente, cultura diferente, culinária diferente, tudo diferente. Seria possível uma criatura em sã consciência pensar no encontro dessas duas almas? Poderia até pensar, mas tem algum obsessor aqui falando alguma coisa no meu ouvido. Mas quis o mistério da existência que essas almas se encontrassem. E será que esse encontro foi algo assim, concatenado pela espiritualidade, sem algum propósito ou interesse maior, educativo para nós? Será que não havia propósitos superiores no encontro desse entre o maior médium no Brasil e o maior místico da Itália? A espiritualidade maior não perde tempo. A lei divina não perde tempo. Há coisas por trás aí que a gente ainda não alcançou. Não alcançou. E conforme a gente vai estudando, vai se reunindo, vai se desdobrando novas visões sobre esses encontros e o motivo desses encontros. Será que já antecipavam uma suposta separação entre esses dois missionários? Que movimentos seriam feitos para que houvesse algum tipo de afastamento dessas obras? Porque não foi um simples encontro. Foi um encontro onde almas, num nível evolutivo assim acanhado, marcaram presença. Francisco de Assis, sua voz, e outros que não se identificaram naquela ocasião. Então, aqui é um marco na vida do cristianismo brasileiro, o encontro dessas duas grandes almas. Mas o alto quis que houvesse esse grande encontro. E preludiando esse grande encontro que foi em 51, em 1927, lá na Itália, o Baldi iniciava a redação de seus primeiros e inspirados artigos. Compõe os ideais franciscanos diante da psicologia moderna. Quem aqui não conhece Pietro Baldi? Quem nunca leu nada de Ubaldi? Ok. Sejam bem-vindos à febre ubaldiana. Esse texto de Ubaldi está no livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão. Pietro Baldi transfere para os dias atuais os votos franciscanos, obediência, castidade e pobreza. Que muitas vezes a gente olha assim, isso é coisa católica, não tem nenhum valor para hoje. Vai ler o texto de Ubaldi. Esses votos representam o ciclo da nossa redenção. Mas é claro que nos seus aspectos interiores e espirituais, e não meramente materiais e exteriores. Não tem nada a ver com sexo, é muito além disso. É castidade psíquica, pureza de intenções e de pensamentos.
Porque muitas vezes a gente dá um pão para quem tem fome, dá uma água para quem tem sede, dá um agasalho para quem tem frio, mas não tem um encontro magnético com aquela alma. Não tem uma pureza de intenções com aquela alma. Não tem um encontro com aquela alma. Está no racional, analítico, cognitivo, não desceu ao coração. E para Francisco de Assis não bastava o trabalho. Era preciso amar a obra. Não era mendigar. Era, diz ele assim, para isso viemos, curar os enfermos, reanimar os abatidos e trazer de volta os que estão em erro. E colocava um amor integral nessas suas ações caritativas que realizava. E o Baldi consegue traduzir nesse texto valores franciscanos tão importantes para o hoje. Mas em 27, do lado de lá, o Baldi começava o seu desenvolvimento, a sua inspiração, os seus escritos. E do lado de cá, a Rosana mostrou um pouquinho, em 27, no Brasil, Chico recebia suas primeiras páginas psicografadas. Poetas falecidos ensaiavam uma obra por seu intermédio. Aqui ele teve contato com a família Perácio, como Rosana mostrou, e começava a escrever suas primeiras páginas psicografadas. Olha aqui uma concatenação entre esses dois pensadores. Uma missão que fazia parte da agenda do Cristo, num momento tão importante do nosso planeta de transição planetária. Diz Titi Emmanuel para a gente que o Brasil é o grande celeiro de claridades espirituais. Por que não o Baldi vir ao Brasil e também dar aqui os seus frutos para essas grandes claridades espirituais? Bom, já em 1931, os dois continuavam os seus trabalhos iniciais e, em dezembro, o Baldi recebe a primeira das grandes mensagens. Foram 7 grandes mensagens que ele recebeu por sua voz. Mensagem do Natal, mensagem da ressurreição, mensagem aos cristãos de boa vontade. 7 grandes mensagens. Mensagens que cortaram o mundo, foram publicadas em várias partes do mundo, até na Indochina. Chegou na Ásia as grandes mensagens de Ubaldi. Tamanha potência e força dessas mensagens de sua voz. E, ao mesmo tempo, do lado de cá, em 1931, em dezembro também, a de Ubaldi foi de 25 de dezembro de 31. Na noite do Natal, ele recebe a primeira grande mensagem. Em dezembro, Chico conclui Parnaso de Além-Túmulo, um tributo à imortalidade da alma. 62 poetas desencarnados, com o mesmo estilo literário, comprovam de maneira incontestável a imortalidade da alma através de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel se apresenta. Lá sua voz se apresentou para Ubaldi. Mas se apresentou assim, né? Não procure individuar-me. Não procure saber quem eu sou. E aqui, no mesmo ano, no mesmo mês, se apresenta Emmanuel para Ubaldi. Eu estou frisando isso aqui porque quem fez essa correlação que nós estamos fazendo aqui foi um espírito que não se identificou naquele encontro de 1951. Um espírito que não quis se identificar na presença de Chico Xavier, de Pietro Baldi, de Emmanuel, de Clóvis Tavares e de todos os componentes daquele encontro, fez questão de pedir ao doutor Rômulo Joviano que se dirigisse à biblioteca daquela salinha da casa lá em Pedro Leopoldo e pegasse Parnaso de Além-Túmulo. Agora que você pegou, por gentileza, leia o prefácio dessa obra, que se chama Palavras Minhas, escritas por Chico Xavier. Por gentileza, vá na data dessa mensagem, dezembro de 31. E agora pega grandes mensagens e vê quando que foi a primeira mensagem de Pietro Baldi, 1931.
Quem quis selar esse compromisso concatenado, essa missão desses dois grandes missionários, que nenhum homem pode separar, foi a espiritualidade superior. Não fomos nem nós. Mendigos dos milênios, como nos chama Francisco de Assis na sua mensagem por Chico Xavier para Pietro Baldi. Preludiamos o encontro até que ele ocorre, em 17 de agosto de 51. O outro registro, a Rosana mostrou também essa foto tão linda. Tem uma luz aqui, né? Interessante no fundo, os livros nas mãos. E está aqui, né? Chico coladinho nos braços de Ubaldi. Clóvis Tavares diz que não há como, que estava presente, não há como dizer tudo de bom e de belo dessa reunião. E no livro 30 anos com o Chico Xavier, a gente tem Clóvis Tavares narrando algumas informações desse encontro, que só realmente os que estavam presentes para registrar toda a grandeza desse lindo encontro, onde houve uma mensagem de Francisco de Assis por Chico e uma mensagem de sua voz por Ubaldi, ambas para Pietro Ubaldi, confirmando a sua missão e indicando que ela era agora um novo ciclo no Brasil. No Brasil. Essa é a obra que a gente está conversando, onde há um relato detalhado, no capítulo 13. Essa aqui é uma das primeiras edições. E há uma diferença importante dessa edição para essa edição. Na primeira edição, nas primeiras edições, Clóvis Tavares, quando narra esse encontro, ele não pôde dizer com quem foi. Não pôde dizer que foi Pietro Baldi, por causa de resistências do movimento espírita a Pietro Baldi. Ele teve que omitir, porque haviam impedimentos que prejudicariam as suas atividades, então ele teve que omitir. Então, quando ele registra nas primeiras obras, ele coloca as iniciais de FL. FL quando se refere ao Baldi. E nós acreditamos que FL se refira a Frei Leão. Frei Leão. Pietro Baldi foi Frei Leão, um amigo mais íntimo, secretário de Francisco de Assis, lá no século XIII. Aquele que foi testemunha ocular dos fenômenos mais incríveis da vida de Francisco de Assis. Frei Leão. Sobreviveu quase 30 anos após o desencarne de Francisco de Assis e foi o grande defensor da deturpação que estava havendo da obra franciscana após o desencarne de Francisco de Assis. Aqui, na edição mais recente, passados os impedimentos, Chico Xavier autoriza Clóvis Tavares, ele coloca isso em nota, e aqui ele já fala que esse encontro foi com Pietro Baldi, dá mais detalhes, e, portanto, temos o encontro relatado sem os impeditivos que não puderam ser colocados aqui. Para a gente ver, né, como que o próprio Clóvis Tavares teve que se afastar um pouco de Ubaldi. Tamanha é a nossa separatividade. E não é porque a gente está aqui pedindo uma inclusão, eu, Rafael, das obras de Pietro Baldi do movimento espírita, que nós não sejamos separatistas também. Carrego essa mesma chaga no meu coração. Mas estou me esforçando, e a obra de Ubaldi me ajudou muito para que a gente supere esses separatismos em nós. Em muitos pontos da minha vida também. É evidente essa mesma chaga. Por isso que eu falo, a nossa comunicação com o movimento espírita, quando a gente pede que a obra de Ubaldi seja inclusa no dia a dia do movimento espírita, precisa ser respeitosa e graciosa, porque também caímos nos mesmos erros. Os mesmos erros. E lá, eu tive a alegria de pegar nas mãos essas cartinhas, está lá no Museu da Escola de Jesus Cristo, em Campos. Aqui é a mensagem de Francisco de Assis, através de Chico Xavier para Pietro Baldi, e aqui é de sua voz, pelo próprio Pietro Baldi. E narra Clóvis Tavares: após a euforia que nos inundou as almas, o médium Xavier nos transmite o pedido de uma entidade espiritual amiga, que eu contei para vocês. A luminosa entidade nos quis afirmar, assim,
com uma prova de valor indiscutível que elimina qualquer hipótese de coincidência, a identidade das duas missões. Está aí porquê do sublime encontro. A espiritualidade maior que quis afirmar com uma prova indiscutível essa impossível coincidência entre as duas missões. Por isso que, como disse o Cristo, o que Deus juntou, não separe o homem. Porque sem a intenção e sem perceber as consequências de divulgarmos por aí uma separatividade entre essas duas obras, sem a vontade de dizer, talvez a gente esteja dizendo, que os presentes nessa reunião estavam obsidiados, que se equivocaram perante Francisco de Assis, sua voz, Emmanuel. Porque no ambiente magnético espiritual tão sublime de Pedro Leopoldo, num encontro de prelúdios tão concatenados, com a presença de médiuns incríveis, Chico Xavier, Pietro Baldi, e com a presença de Francisco de Assis e outras sublimes entidades, a gente, por via transversa, acaba dizendo que eles se enganaram lá. Quando a gente diz que essas obras não podem caminhar juntas, lado a lado. Ou, como escreveu o professor José Américo Peçanha, impossível coincidência vinha mostrar, mais uma vez, a estreita ligação entre o trabalho de Pietro Baldi e Chico Xavier, que se fundem, afinal, num só trabalho e numa única missão. 2 continentes, 2 almas, 2 fontes, um pensamento. Cristo, que se fundem numa única missão. Qual a missão? Qual a missão? Preparar o Brasil e o mundo para a nova era do Espírito, para o 3º milênio, que se aproxima como concretização das promessas do Evangelho do Senhor. Vocês acreditam no Evangelho? Nas promessas do Senhor? E vocês acreditam, como a Rosana mostrou, que o Pai não nos deixa órfãos e envia missionários, cumprindo as suas promessas? Aí. Para a nova era do Espírito, para a nova civilização do 3º milênio, nome de uma das obras de Pietro Baldi. A nova civilização do 3º milênio. Vê se não dá uma propaganda. A nova civilização do 3º milênio. Chama a atenção, né? Portanto, encerrando essa primeira parte, o que Deus juntou, não separe o homem. Se nesse caminho eles se cruzaram com tamanhas provas de identidade de missão, é porque realmente foi um encontro prenunciado, planejado na agenda do governador espiritual desse planeta. Então, nenhum de nós jamais poderá separar essas duas missões. Portanto, entremos na segunda parte da nossa conversa, que agora é a parte daquelas fofocas espíritas. Os mal-entendidos, né? As polêmicas, né? Os disse-me-disse, né? Como eu gosto de brincar, sobrou para mim o bagaço da laranja. Né? Né? A gente gosta, né? A gente gosta, né? Kardec diz assim na Revista Espírita, janeiro de 58. O que queremos é a verdade. Venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver a verdade sozinho. Venha de onde vier. Não temos a pretensão de ver a verdade sozinhos. E um espírito, como Pietro Baldi, rasgando seda, que recebe uma mensagem de São Francisco de Assis pelo grande médium e humanista Chico Xavier. Tem alguma verdade para trazer para a gente? Tem não, gente? Ah, tá. Tem? Ah, tá. Então tá bom. Então vamos aos maus entendidos que causam afastamentos entre essas obras, que causam, sobretudo, perguntas que foram feitas aqui. Nossa, por que lá na União Espírita não sei o quê?
porque lá na comunhão tal não tem a obra de Pietro Baldi, porque tiveram alguns fatos mal entendidos. Não estou julgando intenções, jamais, não tenho esse direito, e nem poderia se o tivesse. Estou aqui avaliando as consequências dos mal entendidos, que para mim são gravíssimas, porque privar alguém de estudar a obra de Pietro Baldi por picuinhas mal entendidos é um crime grave, mesmo que não haja essa intenção de assim fazer. Então, o meu trabalho nesse sentido é perante as consequências. E todos os anos nos congressos, seminários, e-mails que a gente recebe, aquele irmão ou irmã que começa a estudar a obra de Pietro Baldi, ele muitas vezes fala assim para a gente: minha nossa, há 20 anos atrás eu tive contato com essa obra, mas fui conversar com o dirigente da minha casa espírita e ele falou para não ler, não. Aí a gente encontra vários corações assim: minha nossa, eu podia ter começado lá, comecei depois, deixei de lado. Tive até um interesse, mas guardei, porque falaram uma série de coisas, né? O Baldi não deveria ter vindo para o Brasil, o Baldi chamou Chico Xavier para fundar uma nova doutrina. A questão mediúnica que o Ian perguntou, não sei se ele está aqui mais cedo. O Baldi não era médium, né? Era outra coisa. Né? Uma série de coisas levantadas que as pessoas perdem o interesse. É óbvio. Se for perguntar ao dirigente da sua casa espírita, aquele expositor maravilhoso, que você tanto gosta, né? E ele diz para você: não, Pietro Baldi queria superar o espiritismo. Aí você acaba deixando de lado. Olha que tristeza isso, gente. Não é? Portanto, são 3 os mal entendidos. São vários, mas eu só trouxe 3 porque eu só tenho até 10h30, não é isso? Para falar com vocês. Então, são 3 mal entendidos. Mal entendido nesse sentido, não entendeu bem a questão. Não estudou mais para poder se manifestar sobre isso. Uma precipitação que nós fazemos aí diariamente. Tá? Então, o Baldi não deveria ter vindo morar no Brasil. Esse é um dos mal entendidos que afastam as pessoas de estudar a obra de Pietro Baldi. O Baldi chamou Chico Xavier para fundar uma nova doutrina. Vocês já ouviram isso? Esse primeiro aqui? Vocês nunca ouviram isso? Então não vou fazer palestra mais não, vou parar aqui. Vocês nunca ouviram esse mal entendido? Caramba! Esse mal entendido está registrado até nas obras, tá, gente? E o terceiro fugiu para cá, o Baldi queria superar o espiritismo. Ao quarto mal entendido, a queda. Não, o espiritismo não tem esse negócio de queda, não. Quando a gente estuda a obra de Chico. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Qual é a pergunta que se faz? Onde está escrita a lei de Deus? Aí respondem os espíritos: na consciência. Aí Kardec: mas espera aí, vai fazer a 621A. Titio Kardec não era fácil. Mas se está escrito na consciência, por que elas precisam ser reveladas? Se está na minha consciência. Por que a gente precisa mandar reveladores que apanham demais aqui na Terra? Expulsamos o Cristo pela cruz. Primeira revelação, Moisés vem e apanha, né? Aí vem o próprio Cristo, apanha, vem o Espiritismo, apanha também. Tantas revelações aí pelo mundo. É um trabalho fácil de revelação? Aí Kardec pergunta: se está escrito na consciência, por que tem que ser revelado? Com tamanha dificuldade. Porque nós esquecemos e desprezamos. Daí sai todo um estudo de queda. Como é que eu vou esquecer uma lei que está gravada na minha consciência? Só uma grande queda espiritual para trazer uma hipótese explicativa, racional e lógica aderente à ciência atual, como é a obra de Ubaldi sobre isso. Sim. É bom que eu bebo água. Engraçado que a gente lá na resposta dos espíritos, ela tem necessidade de ser lembrada porque nós, o homem, a esquecerá, a menosprezar. Exatamente. Isso é um pretérito que Isso é um pretérito mais que perfeito. É algo que aconteceu lá num passado bem longínquo, bem pretérito mesmo.
Então ele coloca, esquecerá e menosprezará. Exatamente. Eu acho isso muito legal, quando a gente olha isso também, um pretérito mais que perfeito. Muito bem colocado. Então a gente vai trabalhar esses 3 mal-entendidos aqui, tá bom? Eu tenho até que horas, Lucas? Agora é sério. Tá bom. Então vamos lá. Bom, e esses 3 mal-entendidos têm 2 fundamentos que eu pude encontrar na minha pesquisa. Tá? 2 fundamentos. Quais são esses 2 fundamentos? Chico Xavier disse ou ouvi Chico Xavier dizer. Tá? Eu passei por isso. Por isso que eu fiz a questão de fazer aqui a minha gratidão pública ao Monte Alverne. Que quando voltei para a minha cidade, já em 2 meses depois, Ariston se escondeu. 2 meses depois, fundei o grupo de estudo na minha casa espírita, Centro de Estudos Baldianos de Niterói, permanece até hoje, foi em 3 de dezembro de 2012, estive aqui em outubro de 2012. Bastou, né? Ih, esse garoto está obsidiado. Está com problema. Aí, expositores da região, que eu admiro, amigos meus, me iniciaram, me procuraram para conversar. Aí enviaram um e-mail para um médium mineiro muito famoso, um trabalho muito bonito. Não é o baiano, não. O baiano é meu amigo, Ariston. E ele retornou um e-mail e encaminharam para mim esse e-mail, dizendo praticamente esses 3 mal-entendidos aqui. Que o Baldi não deveria ter vindo para o Brasil, se equivocou, que o Baldi queria superar o espiritismo e outras coisas mais. Se eu já não estivesse estudado seriamente a obra, não tivesse tido esse encontro e essa ajuda de amigos do Borges, da Isa, do Ariston, talvez eu tivesse deixado de lado. E é o que a gente vê acontecer, infelizmente, com muitos. Né, Lu? Então, foi importante para mim. Então, um dos fundamentos lá, ele disse. Chico Xavier me disse. E outros corações que a gente encontra por aí, troca ideias, me disseram que Chico Xavier me disse. Incluindo o nosso Chico. Por isso que eu fiz o prelúdio. Chico, então, aquilo tudo foi o quê? Um teatro. Desculpem a sinceridade. Serve para muita coisa, né? Então, para a gente ver que a gente não percebe a gravidade de um tipo de argumentação dessa, que coloca em xeque a veracidade daquele encontro. Coloca em xeque a missão das pessoas que estavam lá naquele encontro. Pessoas sérias, Chico Xavier, Clóvis Tavares e os demais. A gente coloca em dúvida a mediunidade desses missionários e um encontro onde São Francisco de Assis, secretário do Cristo, o Alter Christus, o outro Cristo, esteve presente. Sem perceber, a gente acaba fazendo isso. Portanto, o outro fundamento é a oposição de Herculano Pires à tese de Ubaldi ao sexto CEPA de 63. Essa aqui, talvez eu creio que a maioria conheça. Foi um fato realmente que causou um dos grandes afastamentos da obra. Eu estou falando de coisas do passado. Hoje em dia, isso aqui já tem bastante coisa superada sobre isso, tá, gente? Ainda acontece, tá, mas está mudando bastante, tá? Então, eu fiz um estudo de caso sobre isso aqui, eu e os amigos do Portal Pensar, fizemos uma revisão da literatura, dos documentos envolvendo esse sexto CEPA, fizemos um histórico cronológico dos acontecimentos, com publicações de alguns envolvidos nesse sexto CEPA de 63, para contando a história cronológica dos acontecimentos, através de uma metodologia de revisão da literatura, a gente pudesse hoje ler essa história para saber se a maneira que ela está sendo divulgada aqui no Brasil está de acordo com o que foi naquela época. E o que a gente descobriu é que não está. Está publicado esse material no site do Portal Pensar, lá no meu blog, acesso livre para todos, até para ser criticado. Tá? Justamente porque temos os nossos erros e imperfeições. Então, são esses 2 fundamentos maiores que eu encontrei nessa minha vida aí de ubaldeando. Diz um amigo meu assim, vamos urubaldear hoje? Mas vamos lá, gente.
Ubaldi não deveria ter vindo morar no Brasil. Esse é o primeiro fundamento que afastam as pessoas de estudar Ubaldi. Esse primeiro mal entendido. Está claro, gente? Está claro? Está lógico, tranquilo? Então vamos lá. Vamos ver. Também escrevi um texto sobre isso, depois vocês vejam lá. Vamos aqui trazer alguns fundamentos se o Ubaldi deveria ou não ter vindo morar no Brasil. Que o Ubaldi, ele primeiro faz a visita, 100 dias aqui em 51, volta para a Itália, com convite de vir morar aqui, já com mensagens de sua avós, já avisando que ele viria morar no Brasil, e em 52 ele vem para cá, Rosana mostrou, 8 de dezembro de 52, se lembro bem, ele desembarca aqui, começa a morar no Brasil, desencarna em 72, 29 de fevereiro de 72, às 00:30. Rosana mostrou a tese de doutorado no curso de jurisprudência de Direito de Ubaldi sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Isso aqui ele tinha 24 anos. O Brasil já estava... Do lado de cá, no gabinete de Ubaldi, Ubaldi foi chamado a participar da Primeira Guerra Mundial, né, serviu como motorista das autoridades. O que é isso aqui atrás? Olha só, Ubaldi lá, isso aqui é por volta de 1917. Tem lá, né? Como é que o Brasil está fazendo o quê ali, né? Vamos lá. Tese dele, tá. Nesse texto que eu escrevi, tem 18 confirmações, em textos diferentes, sobre os avisos e a importância de Ubaldi ter vindo ao Brasil. Tá? Mas esta crença de que ele não deveria ter vindo para o Brasil só teria validade se a obra tivesse falhado no Brasil. Tem lógica esse argumento? A obra dele falhou no Brasil? Se não era para ele ter vindo para cá, não estava na programação espiritual dele, ele equivocou-se, então a obra deveria ter falhado no Brasil. E a gente tem Monte Alverne, divulgando Pietro Ubaldi, temos diversos grupos de estudos físicos e virtuais espalhados por aí sobre Pietro Ubaldi, temos o Instituto Pietro Ubaldi, sediado lá em Campos, no Rio de Janeiro, que editou todas as obras de Pietro Ubaldi, e editar uma obra naquela época não era fácil, não era fácil. Se hoje em dia já não é aquela época, então, inflação, etc., não tinha imunidade de papel, uma série de coisas que hoje tem e naquela época não tinha. Toda a obra publicada no Brasil. Vamos para a 26ª edição do Congresso Nacional Pietro Ubaldi. Anualmente, em cada estado. Ano passado foi aqui em Brasília, estivemos aqui. Esse ano vai ser, façam as inscrições, vai ser lá em Vitória, no Espírito Santo, em agosto. Então, enfim, a obra foi toda publicada no Brasil, as 24 obras, e uma série de autores escreveram sobre Pietro Ubaldi. Gilson Freire, Rosana, né, uma série de escritos aí por Pietro Ubaldi. Então, a obra está cumprindo o seu papel no Brasil e cada vez se irradia mais. Congresso na Venezuela, ano retrasado, congresso em Portugal, ano retrasado, tem congresso todo ano na Itália, em Assis, já está lá para a 30ª edição, feito pela Teca, que mora lá em Folinho, onde o Ubaldi nasceu, tem lá o Centro de Estudos Ubaldianos dela lá, em Folinho, e todo já está na 30ª edição, se eu não me engano. Então, a obra não falhou. E o que a gente está fazendo aqui hoje? Vim lá de Niterói, né? Peguei a barca, andei até o aeroporto, peguei o avião, hoje em dia é mais fácil, não pode nem reclamar. Né? Recebi então com esse amor da equipe daqui, para a gente estar aqui hoje falando dessa obra. Imagina se essa criatura não tivesse vindo para o Brasil. E eu lá ia ler italiano, talvez a gente nem conheceria essa grandiosidade. Graças a Deus ele veio para o Brasil. Agradeço de joelhos ele ter vindo para o Brasil. Toda a obra publicada, sobretudo a obra da sua própria vida, que todas as críticas, todas as perseguições respondeu com o perdão. Silenciou a maioria das vezes. Então, a obra da própria vida de Pietro Ubaldi é talvez a maior obra que ele escreveu de todas as 24. Toda a obra publicada aqui no Brasil. E ele próprio, nada melhor do que ele próprio,
para responder a esse questionamento. Tá? Então, o livro Profecias, 1955, há um prefácio lá de mais ou menos umas 70 folhas. Reli todo agora no avião. Então, lá ele vai contar esses acontecimentos todos, as críticas que fizeram a ele, e ele respondendo. Então, ele diz: observemos agora, mais de perto, os mais próximos antecedentes de minha transferência para o Brasil, expondo como e por que me encontro atualmente aqui. Recebendo várias críticas, que não deveria ter vindo para o Brasil, ele próprio vai responder por que ele veio. Então ele diz: o primeiro aviso de tão grande mudança me foi dado quando isso parecia absolutamente irrealizável, na Páscoa de 50. Ele nem tinha vindo ainda para o primeiro encontro dele aqui no Brasil. Um aviso de sua voz, para que ele se preparasse, porque ele viria para o Brasil. Antes de convidarem ele para vir para o Brasil, de estabelecer residência aqui, sua voz já tinha falado para ele. E o Baldi, ele desenvolve essas questões na vida dele, ele tem tamanho conhecimento de si mesmo e das leis divinas, que ele diz que as revelações de sua voz geralmente apareciam no momento que parecia irrealizável. Aí, ao invés de ele rechaçar, ele controlava, segurava. Aí ele diz que, num segundo momento, a lei começava a movimentar pessoas desconhecidas entre elas e ao redor dele, que começavam a fazer possível essa realização. E, num terceiro momento, aquilo se realizava e aqueles que fizeram isso se afastavam. Então, é o funcionamento da lei. Por isso, a técnica funcional da lei de Deus, de como que a providência divina age na nossa vida. Quem lembra como que age a providência divina na nossa vida, segundo o Baldi? Está lá em A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Tem grupo de estudo de Baldi aqui? Tem? Vocês têm alguma reunião assim, semanal, mensal? O Baldi diz que a providência divina age de acordo com a lei. Faz parte do plano geral da existência. Então, ele coloca alguns requisitos que foi assim na vida dele. Então, ele diz que é preciso estar, primeiramente, em estado de absoluta necessidade. Ter esgotado as próprias forças, para que a providência divina haja. É preciso pedir com fé, submissão e humildade. Estado de necessidade, pedir com fé, submissão e humildade e ter esgotado as próprias forças. Daí a providência divina age. E ele viu isso acontecer várias vezes na própria vida. Você citou aqui o despejo dele, né? Foi o Benedito Zancaner que doou para ele, lá de Cantanduvas, a quantia para que ele comprasse um outro imóvel, praticamente no mesmo dia, a providência divina agindo. E ele diz: foi quando sua voz me disse textualmente estas palavras claríssimas e fortes: vai ao Brasil, a hora chegou, esta é a hora em que se cumpre a tua missão, vai, agora ou nunca mais. Foi sua voz que, antes de tudo, disse para ele. Ele deveria obedecer a quem? A sua voz ou às críticas humanas? Para quem que a gente dá mais atenção? Ao Evangelho ou às críticas humanas? Nós, às críticas humanas. O Baldi é outro. A conversa vai para outro patamar, né? Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Portanto, o último ou quarto período da vida dele continuará o seu desenvolvimento, segundo aquela lei que foi, até o presente, a orientadora do seu movimento. Então, ele está obedecendo à lei, não às críticas humanas. Devemos admitir, então, que no Brasil espera-me um novo período de 20 anos, completando-se assim a minha missão. Gente, isso aqui foi escrito em 55. O Baldi desencarna quando? 72. Ele profetiza o seu desencarne, a maneira do seu desencarne, a data do seu desencarne, para deixar aqui como prova cabal para a gente. É só um pedacinho do texto. Como que ele lia a lei. E ele quer nos ensinar a ler a lei divina. Ele torna palpável o imponderável, a lei divina para a gente.
Parece que o Ubaldi nos dá uma lente que a gente começa a perceber o movimento, o espiral evolutivo da nossa vida. A gente começa a ter uma sensibilidade maior, uma leitura mais facilitada do funcionamento da lei nas nossas vidas. Então, o que é que ele diz? Eu tive um primeiro ciclo na minha vida que foi dos 5 aos 25 anos de idade. Eu tive um segundo ciclo na minha vida que foi dos 25 aos 45 anos. E um terceiro ciclo de 45 a 65, onde ele se muda para o Brasil com 65 anos de idade. Então, tudo me indica, pelo meu conhecimento da lei, que eu tenho mais 20 anos pela frente para realizar o quarto ciclo de trabalho da minha vida. Feito isso, escreverei o livro Cristo e estarei pronto para desencarnar. Escrever o livro Cristo termina em dezembro de 72, 2 meses depois desencarna. Hã? Simples assim, né? Simples assim. Isso aqui é só um pedacinho do texto, né? Ele dá detalhes sobre isso, tá? Então, pronta a obedecer, como sempre, esperei que os acontecimentos, enfim, não é fácil para alguém, quase, olha só, gente, aqui é um testemunho de quem viveu esse desafio de sair de um continente, de um hemisfério para outro, com esposa, filha e 2 netas, por uma cultura diferente, uma culinária diferente, para um ambiente cultural diferente, com salário de aposentado de professor, tendo que sustentar todos os seus. Então a gente precisa ter um respeito imenso pela memória da família de Ubaldi, quando a gente diz que ele não deveria ter vindo para o Brasil. Só a família sabe o que eles viveram, os desafios que eles viveram. Então a gente não pode falar isso sem viver a vida deles. Não podemos. Não é fácil para alguém quase septuagenário transferir-se com a família, esposa, filho e 2 crianças para um outro hemisfério e, além disso, sem recursos. Por que ele veio? É a fé, que é muito além da crença. Certo da sua missão. Consciente da sua missão. Obedecendo à lei divina e não aos homens. Aqueles que depois, aqui no Brasil, reprovaram-me por haver cometido essa imprudência, olha ele respondendo. Quase loucura, como disseram, de transferir-me com toda a família para aqui, não conhecem o poder irresistível das ordens espirituais, às quais aceitei ligar-me incondicionalmente. Então, ele tem um compromisso com o Cristo e buscou ser fiel a esse compromisso. Na substância mais fina da expressão da fidelidade. Buscou obedecer à lei divina e veio. Graças ao bom Deus, ele veio. Mais uma semelhança com o Chico, né? Identidade. Exatamente. Por isso a identidade ali de missões, né? Então ele próprio fala para a gente sobre isso. Na primeira carta de Chico para Clóvis Tavares, janeiro de 50, aqui Ariston leu no início do seminário, na parte da manhã, aquela carta de 30 de março de 50, que é a segunda carta de Chico para Clóvis Tavares, falando sobre o Ubaldi, tá? E nessa daqui, olha o que diz Chico sobre o Ubaldi. Tão logo me seja possível, quero significar a nova entidade. O que é a nova entidade? Clóvis Tavares fundou a AAPU, Associação de Amigos de Pietro Ubaldi, aqui no Brasil, antes de Ubaldi vir para cá, para que eles fizessem os estudos de Pietro Ubaldi. Tá? Então ele fala para Chico. Ele viajava quase 2 vezes ao ano para visitar Chico Xavier ia até Campos. Então ele conta isso para Chico fica super feliz, e Chico, olha, tão logo me seja possível, quero significar a APO, que Pietro Ubaldi pediu para trocar o nome para a ABUC, Associação Brasileira da Universalidade do Cristo. Não quero meu nome em questões humanas. Ele pede para trocar o nome e ele troca.
destinada a difundir a sementeira divina no nosso grande apóstolo de Gubbio. Pietro Baldi morou 20 anos em Gubbio, escreveu quase metade da sua obra lá em Gubbio, na Itália, a 45 quilômetros de Assis. Então ele chama o Baldi de o grande apóstolo de Gubbio. Como é que é o nome aqui do seminário? Apóstolos de Jesus, né? Pietro Baldi, Chico Xavier. Quero significar a minha adesão com algum tijolinho para essa bendita casa espiritual, em que o sublime ministério de Ubaldi se manifestará com mais intensidade em nosso meio. Qual meio, gente? Espírita. Chico Xavier se oferecendo e torcendo para que a obra de Ubaldi se manifestasse em nosso meio. Testemunho do próprio Chico. Cartas originais lá no museu da Escola de Jesus Cristo. E disse sua voz, naquele encontro de 51, na mensagem recebida por Pietro Baldi: eis que se inicia uma nova fase da tua missão na Terra, e precisamente no Brasil. Todos os recursos te serão proporcionados. Pedro, confio-te esta nova terra, o Brasil. Então, à frente de Chico Xavier, com testemunho daquela espiritualidade no sublime encontro, está lá o registro de que ele deveria ter, sim, vindo para o Brasil. Gente, há 1 milhão de provas sobre isso. Mas a gente ainda cultiva essa crença que não tem fundamento. Não tem fundamento. Então, segundo ponto. O Baldi chamou o Chico para fundar uma nova doutrina. Já ouviram essa? Está aqui nas fofocas ainda, né? Eu. Brasil, a terra que deves cultivar, as portas do mal não prevalecerão. Forte, né? Ele ainda diz, todos os recursos te serão proporcionados. Quando o balde é despejado num dia, na tarde do mesmo dia ele recebe a quantia para todos os recursos foram proporcionados. Então vamos para o segundo ponto. Está claro, gente? Tem lógica a conversa aqui? Vocês estão acordados ainda? Posso continuar? Então vamos lá. Isso aqui é importante para quem está ouvindo pela primeira vez, se deparando pela primeira vez com a obra de Ubaldi, certamente vocês vão esbarrar nisso. Faz uma pesquisa simples no Google, vão esbarrar com isso. Ou vão encontrar alguém que vai falar essas coisas. Então é preciso que a gente investigue, né, para que a gente não desista de estudar essa obra. Bom, isso aqui dá para responder em 1 minuto, gente, com toda a sinceridade. Essa questão de que ele chamou Chico para fundar uma nova doutrina. Quem já leu algumas páginas da obra de Ubaldi sabe que o lema dele é universalidade e imparcialidade. Ou seja, imparcialidade é a ausência de partidos. Ele não se fecha em um partido porque esse partido, com a nossa forma mental separatista, fica em luta contra os outros. Então, se ele se fecha, ele beneficia uns e prejudica outros. E a universalidade é o quê? Para todos. Para todos. É um encontro. É um encontro entre todos. Então, toda a sua obra ele falou desses seus princípios. Por exemplo, 52, livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão. No capítulo 3, ele fala dos princípios da sua obra. E ele vai dizer o porquê que ele fala dos princípios da sua obra. Que ele quis registrar nessa época, 52, os princípios de sua obra. O princípio é aquele farol, aquela seta que aponta para onde que devem ir as interpretações, etc. Então, ele fez questão de dizer o seguinte: como estão querendo enquadrar minha obra em grupos particulares para usar para prejudicar outros grupos, fiz questão de registrar os princípios dessa obra, né, com as minhas palavras aqui. Então, os princípios... Princípio, universalidade, parcialidade, por aí vai, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, ele diz assim, em sua saudação, repetida em quase todas as conferências no Brasil, o signatário afirmou seus 2 princípios fundamentais, universalidade e imparcialidade. Essa é uma forma mental
incomum para a gente. A gente não está habituado, acostumado a pensar assim. Isso é estranho para a gente e para a maioria, sobretudo para as religiões, para as formatações religiosas. Né? A gente tem a tendência de fazer o quê? Se encastelar, fechar-se em grupos particulares, constrói muros e defende-se contra os outros grupos. A minha verdade é melhor que aquela verdade. E se você não está professando essa verdade, é a velha separatividade entre o sagrado e o profano, não é? Então é a forma mental que a gente ainda está acostumado. Então a forma mental do Chico, do Baldi, são diferentes. A gente falou aqui da intuição, né? E está em outro nível. Então, ele foi obrigado a repetir várias vezes esses princípios, porque não estava sendo entendido esses seus princípios. Em certo momento ele diz no livro A Lei de Deus: quando cheguei, um grupo me adorou e o outro me odiou. Passou um tempo, o outro que me amava me odiava e o outro que me odiava me amava. Então ele ficou tendo que repetir reiteradamente isso. Então ele volta em A Lei de Deus, 58, programa de rádio. Lá no rádio ele ia e virou livro depois. Então ele repete mais uma vez, ele faz um capítulo específico, ó, o separatismo religioso. Ele chega a relatar aqui uma historinha, que é o seguinte: certa vez alguém me perguntou sobre universalidade e imparcialidade. Aí ele explicou que a ausência de partidos e tal. Aí a pessoa falou assim para ele: então você é do grupo dos universalistas. Não entendeu nada, né? Tem que ter carteirinha de universalista agora, pronto. Né? Tem uma forma mental incomum ainda que a gente tem que aprender. O Espiritismo nos ensina tanto isso. Por isso que eu frisei aquela frase de Kardec: não queremos ver a verdade sozinhos, venha de onde vier. Não temos a pretensão de ver a luz sozinhos. Tenho aqui de repetir mais uma vez o que foi sempre o meu lema, isto é, universalidade, imparcialidade. Por aí vai. E aqui a gente vai passar mais rapidinho, são os princípios da obra. Ó. O que importa não é a pessoa, mas a ideia. Se a gente focasse na ideia, no conteúdo, seria muito difícil. Muitos desentendimentos, desencontros deixariam de existir. Quando a gente foca mais no conteúdo. Oferecer, nunca impor a verdade. Nunca impor. Procurar o que une e evitar o que divide. Olha aqui, combatendo a chaga da separatividade. Diante de tudo isso, aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos supor, aqui, olha o balde aqui. O balde no balde, né? Olha aqui. Imagine que aqui tem as 24 obras de Pietro Baldi, 24 obras. E tem um texto que corre por aí que fala desse mal-entendido que o Baldi não deveria ter vindo para o Brasil, que o Baldi queria superar o espiritismo. Aí entra uma pessoa aqui, querendo consolo, esclarecimento, né? Vem conhecer o monte. Aí você vai oferecer para ela alguma coisa, para ela estudar. O que você vai oferecer para ela? O que vocês oferecem? Gente, 1 hora já de palestra. O que vocês oferecem para ela? Um mal-entendido ou uma das 24 obras? É procurar o que une ou o que divide? Isso é tão claro, tão lógico. Não é verdade? Mas o que a gente tem feito? Pega um mal-entendido e oferece à pessoa quando a pessoa pergunta. Olha a chaga da separatividade, tão evidente aí. Não é verdade, Borges? Vou voltar aqui outras vezes ou não? Não, tá bom. Sejamos sempre construtivos, como é o bem, e jamais sejamos destrutivos. Separatista, como é o mal. A chaga da queda, a separatividade. Júlio Damasceno, grande amigo, já fez congresso aqui, ele costuma dar um exemplo da separatividade e da unidade muito interessante. Ele diz o seguinte: não há maior amnésia, alienação, do que a gente, que somos irmãos, filhos de um mesmo pai, termos que nos apresentar uns aos outros.
Eu não te conheço. Tamanha a chaga da queda. Eu não conheço meu pai e não conheço meu irmão. Eu tenho que fazer um esforço evolutivo imenso para conhecer a minha paternidade e amar o meu irmão. Há maior alienação que essa do que da lei divina? Questão 621 de Livro dos Espíritos. De eu esquecer a minha filiação, a minha paternidade. E muitas vezes a gente mede a nossa capacidade de amar pela maneira que a pessoa está se vestindo, pela cor de pele que ela tem, pelo time que ela torce, pela religião que ela é, e por aí vai. Lamentável, lamentável. Como diz Francisco, mendigos dos milênios, puxando aqui a nossa própria orelha. Olha, tamanha a chaga da separatividade. E nós, enquanto sociedade, humanidade, nos armamos com unhas e dentes e armas, etc., para nos separar uns dos outros. A gente brinca assim, vamos ali na natureza. A gente não faz parte da natureza. O meio ambiente começa no meio de nós. E a gente se acha destacado do todo. A gente se acha destacado dos animais. Faz monstruosidades imensas com os animais. Uns dos outros, enquanto seres humanos. A chaga da separatividade está repleta na história humana. E o balde traz para a gente a beleza da noção da unidade. E Chico Xavier fala para a gente, precisamos desenvolver o senso de pertencimento. Pertencimento. Por isso que o maior mandamento é qual? E o próximo a si mesmo. Para superar essa chaga da separatividade. Que isso que faz com que a gente brigue por causa de doutrinas, separe um do outro e por aí vai. É questão interna que a gente tem que resolver. Aos ataques, às polêmicas, às condenações, respondamos com o exemplo da compreensão. Os dois princípios fundamentais são imparcialidade e universalidade. Por que procurar limitar meu trabalho concebendo somente em função de grupos particulares? E por que me ser atribuído como o mais imperdoável dos defeitos esta minha ausência de espírito sectarista? Não atribuam a mim um espírito sectarista. Meu lema é universalidade e imparcialidade, repetido tantas vezes e registrado nas obras. Então, como é que o balde vai chamar Chico Xavier para fundar uma nova doutrina, gente? Não tem lógica, não tem lógica. Superemos isso, pelo amor de Deus, sepultemos isso. Não contribui em nada para os problemas que estamos vivenciando hoje na face da Terra. Em nada, em nada. Absolutamente nada. E a segunda carta, para a gente já ir concluindo, de Chico para Clóvis, que é essa, de março de 50, né, que hoje foi lida aqui, só um trechinho. A mente de Ubaldi, quando convertida em receptor sublime, se identifica com a emissora do Mestre, através de ondas potentes. Ele dá o endereço de sua voz para a gente. Certo, apenas perceptivas à sensibilidade e ao poder que soam peculiares ao Ubaldi, pelo seu desenvolvimento evolutivo. Apóstolo exilado em sacrifício demorado a favor do progresso humano. É tão forte, né? Essa declaração de Chico Xavier. Acredito profundamente que a mensagem de Ubaldi é a tradução do pensamento do nosso Divino Mestre para a inteligência do nosso século. Então é para o futuro? Vamos deixar para ler Ubaldi só daqui, lá em 2250. A gente faz outro seminário para estudar Ubaldi. Né? Então olha aqui. Para a inteligência do nosso século. É a tradução do pensamento do nosso Divino Mestre. Ou seja, uma mente apropriada, adequada para traduzir o pensamento do Evangelho do Cristo para o nosso século. Por isso que Emmanuel chama de o Evangelho da ciência, a grande síntese.
que o cientista precisa amar o fenômeno para que ele se revele. Para sua voz, mais vale um ato de bondade do que uma descoberta científica. Então está aí. Tradução do pensamento do nosso Divino Mestre. Nosso devotado missionário é o instrumento de venerandas vozes, das quais se destaca aqui Emmanuel, sua voz, a voz de nosso amigo celestial. É o próprio Chico que diz para a gente quem é a sua voz. Além de outras venerandas vozes, né? E o Balde queria superar o espiritismo, 5 minutos. É o último mal entendido. Tá? É a última fofoca, juro para você. O Balde não faz essas fofocas, mas como eu sou um espírito inferior, eu faço por ele. Não é? Pronto. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então eu faço. Até para levar, gente, até para a gente levar pedrada pelo Cristo tem que ter mérito. Nem para isso a gente tem ainda. Né? Então vamos, porque às vezes a gente acha, estou sendo perseguido, não sei o quê. E às vezes tudo coisa da nossa cabeça. Vamos lá. O Balde queria superar o espiritismo. Fizemos um estudo de caso, Portal Pensar, pesquisa documental, uma revisão da literatura, tá? Publicamos 2 podcasts sobre isso, com o amigo Afonso Chagas, que é um companheiro da FEB, está sempre nos congressos conosco. Fizemos também uma palestra lá em Pedro Leopoldo, que está no YouTube, e redigimos um documento sobre isso. O que acontece, gente? O CEPA é uma confederação espírita pan-americana. Tá? Então, eles faziam congressos aí de tempos em tempos. E fizeram esse de 63, na Argentina, em Buenos Aires. E eles convidaram Pietro Baldi a comentar, a fazer uma tese, a mandar uma mensagem sobre a pauta que seria discutida nesse Congresso Espírita Pan-Americano. Tá? Então, o Baldi, graciosamente, apesar de atrelado com a escritura da sua obra, comentou os trechos que seriam discutidos nesse congresso. Então, é uma mensagem muito interessante, muito bonita, muito elucidativa, só que um grupo não gostou dessa mensagem e outro grupo amou essa mensagem. Mas como que isso é divulgado aqui no Brasil, que essa pesquisa revelou para a gente? É divulgado aqui no Brasil que o movimento espírita da galáxia não aceitou a tese de Ubaldi. E Ubaldi, portanto, queria superar o espiritismo. E isso é dito hoje em dia. Eu recebo e-mails, hoje todo disso vem à tona. E o que esse documento revelou para a gente? Que esse mal-entendido foi sepultado na década de 60. De 60 com os próprios envolvidos. O presidente do CEPA, o vice-presidente do CEPA, pessoas presentes, foram até o Baldi, publicaram livros em revistas, revista La Verdade da Espanha, revista da Argentina, um monte de coisa, falando que foi um mal-entendido e se resolveu. Mas, há 50 anos depois, a gente fica usando esse ponto como um afastamento, dizendo que ele foi de maneira global. Então, essa pesquisa mostrou para a gente fez um documento que conta a história dos acontecimentos pelos escritos de alguns dos próprios envolvidos no mal-entendido, sobretudo pelas cartas íntimas trocadas entre o Baldi, Manuel Emídio e José Amaral. Baldi trocou centenas de cartas com Manuel Emídio, centenas de cartas com José Amaral e cartas íntimas vieram a ser publicadas após o seu desencarne. Sobretudo, as com Manuel Emídio, foi publicada, faz 4 anos, um livro, a sua filha, que tinha o diário do seu pai, veio a publicar. E ali o Baldi, da intimidade, falando sobre esses acontecimentos. Então a gente pegou esses documentos e os outros documentos e foi construindo a história para ver como é que foi aquela época. Herculano Pires era uma das personalidades mais evidentes, eminentes daquela época, e suas obras são maravilhosas. É uma personalidade fantástica. Tá? E ele foi um dos que não
entendeu, não gostou da mensagem de Ubaldi. Então, quando há um líder que as pessoas amam, geralmente todo mundo vai atrás. A gente não ainda tem aquele senso crítico, criticismo, de avaliar por si só as coisas. A gente costuma seguir pessoas. E o Ubaldi diz nos seus princípios que o que vale é a ideia, não a pessoa. Então as pessoas foram atrás sem ter lido o Ubaldi, sem ter estudado o Ubaldi, eles próprios revelam isso depois. Nossa, eu só tinha lido a grande síntese e por aí vai. Então, todos os anos, gente, aqui encurtando bem, esse mal-entendido vem à tona. Isso aqui é só para dizer isso, tá? Isso tem gerado consequências negativas. Esse mal-entendido relacionado ao sexto cepo, tá? Quais são as consequências? Divisão entre estudiosos de Allan Kardec e Pietro Ubaldi. Como uma senhora falou aqui mais cedo, né? Poxa, lá não é permitido estudar o Ubaldi. Tá? É muito por causa desse mal-entendido aqui. E, além disso, desinteresse, que é grave para mim, dos espíritas pelas obras de Pietro Ubaldi. A Rosana mostrou Kardec falando lá no livro dos médios da importância da mediunidade de intuição do futuro. Emmanuel dizendo a mesma coisa. A Hermance Dufour dizendo a mesma coisa. E há outros espíritos dizendo a mesma coisa. Aí o Ubaldi escreve um tratado de mediunidade intuitiva, inspirativa, consciente, as Noures. Escreve a Sese Mística, explicando essa ascensão da consciência com um diagrama, com métodos matemáticos, racionais, científicos, para explicar como que funciona essa intuição, essa mediunidade inspirativa. Tem que pegar esses livros e anexar o livro dos médios. É a promessa da espiritualidade maior, que vem trazer complementações, aprofundamentos, desenvolvimentos dos assuntos que não puderam ser delineados naquela época. Está aí. Então é triste quando gera esse desinteresse, porque é uma perda inenarrável de valores evangélicos para o nosso século. Desse modo, se faz necessário, eu faço assim e vocês não veem. Tá vendo? Faz necessário que a gente faça esse trabalho. Tá? Então, conclusão. O mal entendido, conclusão já no documento de 27 folhas, tá, gente? Conclusão. O mal entendido foi sepultado ainda naquelas décadas pela maioria dos envolvidos. Humberto Mariotti, presidente do CEPA, da Confederação. O outro presidente tinha o Ceccarini, que era um engenheiro, e tinha um vice-presidente, que era responsável pelo CEPA daquela época, todos se retratando e fazendo campanha para que a obra de Ubaldi fosse disseminada no meio espírita. Imprimindo 400 livros, vou distribuir lá. Eles que estavam envolvidos falando isso. E isso não é divulgado aqui no Brasil para a gente. É divulgado só que a mensagem de Ubaldi foi repelida porque ele queria superar o espiritismo. Desnecessária a frequente propagação desse desentendimento, sobretudo na maneira parcial como vem sendo feita, onde se utiliza tão somente a contestação de Herculano Pires e não o fato como um todo, o que em nada contribui para a união e pesquisa da verdade. Tem lógica? Tem lógica? Então, não contribui, tá? Aí o Mariotti, presidente lá da Confederação, que foi contra a mensagem de Ubaldi, porque o Ubaldi fala de críticas que nós fazemos ao nosso próprio movimento. O Ubaldi não estava preocupado em agradar esse ou aquele. O compromisso dele era com a verdade. Acima de ser amigo dos amigos, ele era amigo da verdade. Então ele podia falar para agradar. Se Cristo viesse aqui há 2000 anos falar para nos agradar, ele não seria crucificado. Nada melhor que verdades inconvenientes para o nosso espírito, que nos tiram da zona de conforto. Como fala Maurício Crispim, uma zona que não tem nada de confortável. A zona de conforto da ociosidade, né, e etc. Então ele foi contra a mensagem de Ubaldi, fez campanha contra o Ubaldi naquela época, né, e o Espiritismo foi distanciando de Ubaldi. Mas ele se arrepende, depois que ele começa a estudar a obra, e ele vai lá visitar Ubaldi. Viaja até a casa de Ubaldi. E o senhor Mariotti voltou muito satisfeito depois que conversou com Ubaldi, concordando que houve um mal-entendido. Por isso o título dessa palestra.
contra a minha oferta, porque jamais tive a intenção de formar grupo ou escola doutrinária contra o Espiritismo, que é o fundamento que a gente está estudando, que o Baldi queria superar o Espiritismo. E ele mesmo diz, em carta particular, íntima, jamais tive essa intenção. E estou pronto a pedir perdão se for entendido assim, porque essa nunca foi minha intenção. Antes de escrever a tese dele para ser entregue no Congresso, ele diz nas suas cartas íntimas, fui convidado para escrever uma tese e vou escrever aqui, estou pensando sobre algo de concórdia, de unificação. Olha a ingenuidade dele, né? Algo de união. Vou enviar para eles. Mas foi recebido como algo de separatividade, porque você não pode contestar pontos que já estão fixos na mente de nós espíritas. Por exemplo, o Ian hoje falou aqui a questão mediúnica dos dois missionários, né? O Baldi com essa mediunidade inspirativa, consciente, e Chico Xavier na mediunidade de medianeiro, né? Então, esse foi um ponto também que o Baldi foi criticado, não aceito pelos espíritas, né? Porque qual é o modelo de mediunidade espírita? Chico Xavier entregou tudo aos espíritos, né? E o Baldi já vem com outro modelo. As coisas progridem, como Rosana falou, né? Um outro modelo, onde ele, por si só, expande a sua consciência, acessa essas noures, e ele descreve esse processo de encontro, onde o ideal desce, ele sobe, eles se encontram. Ressonância, afinidade, e por aí vai. Modelo de pesquisa da verdade, que vai se consolidar nesses milênios novos da nova civilização. Então, gente, fechando a nossa conversa, eu acho essa frase sensacional de Ubaldi. Eu acho que isso aqui resume a nossa conversa dos mal entendidos. Porque não se trata de mudar a verdade, mas a forma mental. E qual é a forma mental que precisa ser superada? A forma mental separatista, dogmática. Pois, sem bondade, não se pode dizer a verdade. E assim, a gente agradece sobremaneira a esse sublime encontro, a esse nosso encontro aqui entre encarnados e desencarnados, e dúvidas, comentários, críticas, a gente vai ter um momento de roda de conversa para a gente conversar. Gente, desculpem qualquer coisa, a imperfeição aqui desse mero estudioso, e que assim seja, paz e bem.